Desembargador Henrique Calandra recebe título de cidadão amazonense na Alian. Chico Preto propõe a unificação das regras para concursos públicos no Amazonas. E na edição do Bom Dia de hoje, você também vai ver a lei que institui o regime disciplinar dos policiais militares volta a ser discutida pela Comissão de Segurança Pública do Poder Legislativo Estadual. E ainda, fonoaudiólogos buscam apoio dos parlamentares para a aprovação de projeto que promove a inserção desses profissionais na rede pública de saúde. Começa agora o programa Bom Dia, de terça-feira, dia 10 de dezembro de 2013. Olá para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. A Assembleia Legislativa concedeu o título de cidadão amazonense ao desembargador Henrique Nelson Calandra, presidente da Associação dos Magistrados. A sessão especial foi uma iniciativa do deputado Arthur Bisneto. Henrique Nelson Calandra é desembargador pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e desde 2011 é presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB. O homenageado nasceu no dia 16 de julho de 1945, em Itaquaquecetuba, no interior de São Paulo. Nelson Calandra classifica o período à frente da AMB como um dos mais difíceis na carreira, já que a associação é a maior do mundo, com aproximadamente 20 mil magistrados representados. O presidente defende uma reformulação no cumprimento do Código Penal. A AMB encaminhou a PEC 15, de autoria do senador Ricardo Ferraz, do Espírito Santo, que diz que quando o juiz no primeiro grau condena, e isso é confirmado em segundo grau, então a pena começa a ser cumprida. Nós não podemos, meus amigos, termos situações como aquela em que um jornalista, Pimenta Neves, mata uma mulher em defesa, só vai começar a cumprir pena 11 anos depois. Tantos foram os recursos. O ministro Gilmar Mendes contou num processo 60 recursos no Supremo. Nelson Calandra foi um dos responsáveis pela realização do primeiro encontro internacional de magistrados sobre o meio ambiente no Amazonas. Fizemos aqui o primeiro congresso internacional sobre meio ambiente. E lá nas Nações Unidas, o trabalho que a população do Amazonas, com técnicos do mundo inteiro, e a iniciativa da AMB fez aqui, foi considerado um dos mais elevados padrões técnicos em todo o hemisfério sul em matéria ambiental. O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Ari Moutinho, participou da solenidade. Segundo Ari Moutinho, Calandra valorizou a carreira dos magistrados como presidente da AMB. Durante o mandato dele, de 3 anos à frente da AMB, ele lutou incansavelmente pela valorização da magistratura e do magistrado, que é imprescindível para o Estado Democrático de Direito e para o bem-estar, para a paz social. Por isso que eu acho justa, merecida a homenagem e, como amazonense, repito, tenho um prazer imenso de, daqui para frente, ele ser considerado nosso irmão. O desembargador Calandra é uma figura que lidera o segmento dos magistrados, ele é presidente da Associação Brasileira dos Magistrados, é um desembargador emérito, uma figura de muito respeito. Eu tenho a melhor impressão a respeito da sua atuação. Eu entendo que, como prefeito, eu tenho o dever de oferecer a ele a hospitalidade da cidade e a certeza de que ele vem ao lugar onde há muitas pessoas que eu admiro e que acompanham o seu trabalho pela justiça neste país. A homenagem foi uma iniciativa do deputado pelo PSDB, Arthur Bisneto. Para o parlamentar, Nelson Calandra é um dos principais ícones da magistratura nacional. Segundo Bisneto, o homenageado também valorizou o Estado ao realizar o primeiro encontro internacional de magistrados de meio ambiente no Amazonas. Uma das grandes ações, por isso a homenagem, foi a descentralização das ações da associação. Nós sabemos da importância do Poder Judiciário e nós sabemos que é importante nós respeitarmos e ouvirmos cada região, as particularidades de cada região. O Dr. Nelson Calandra universalizou as decisões, o Amazonas ganhou destaque, trouxe eventos. O Dr. Nelson Calandra fez com que o Judiciário do Amazonas, com que os desembargadores, os juízes e todos que fazem parte da Associação dos Magistrados
olhassem com carinho e respeito para a nossa região. Portanto, é uma homenagem a uma figura nacional, uma figura que não deixa de ser política nacional, uma pessoa que já foi homenageada em diversos estados e que trouxe coisa boa para o Amazonas. O título de cidadão do Amazonas é concedido para personalidades que nasceram em outros estados e que prestaram relevantes serviços para a sociedade amazonense. O deputado Marco Antônio Chico Preto propõe a unificação das regras relativas à realização de concursos públicos no estado do Amazonas. Um projeto de lei já tramita na casa e tem o objetivo de evitar divergências entre os certames. A Constituição Federal de 1988 realizou uma série de mudanças jurídicas no país. Entre elas, uma das mais importantes foi a consolidação do concurso como meio de ingresso em cargo ou emprego público. No estado do Amazonas, diversos certames realizados recentemente atraíram um grande número de candidatos. Tribunal de Justiça do Amazonas e Ministério Público Estadual foram alguns dos órgãos que adotaram a medida para reforçar o quadro de pessoal. Porém, a cada novo concurso, o candidato deve se adaptar às regras previstas em diferentes editais, o que muitas vezes acaba gerando confusão. Com o objetivo de evitar este problema, o deputado Marco Antônio Chico Preto apresentou um projeto de lei que pretende unificar as normas relativas aos concursos públicos estaduais. O projeto de lei geral dos concursos públicos tem um objetivo. É que, independente de onde parta o concurso público, de um poder ou de um órgão, mas que concursos da administração pública tem uma regra comum a todos os órgãos e poderes, para que nós não presenciemos mais, nós não testemunhemos mais situações, a exemplo, olha, o tribunal está lançando um concurso, aí tem uma regra, aí a Assembleia lança um concurso para um cargo semelhante, para não dizer idêntico, mas já tem uma outra regra. Isso acaba criando uma aura de instabilidade e de, poxa, para um é uma regra, para outro outra regra, mas tudo é administração pública. Então, o nosso intento é oferecer uma única regra, independente de onde parta o concurso público, porquanto isso traz uma segurança jurídica bem maior e necessária para aqueles que vão se submeter a um concurso público oferecido pela administração. O projeto tramita na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Segundo o autor da proposta, por se tratar de uma matéria complexa, vários debates serão realizados antes que o projeto possa ir à votação em plenário. A Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa volta a discutir a lei que institui o regime disciplinar dos policiais militares. Um dos pontos da reunião foi o tratamento diferenciado entre os praças e os oficiais em transgressão de natureza grave. A Lei 3.278 de 2008, que regula o regimento disciplinar dos servidores do Sistema de Segurança Pública do Amazonas, voltou a ser discutido na Assembleia. Desta vez, os representantes da categoria debateram sobre o tratamento igualitário quanto à transgressão disciplinar de natureza grave aos praças e os oficiais militares. Segundo o coordenador da comissão, que representou o deputado Cabo Maciel na reunião, quando um praça comete uma falta grave, ele pode ser excluído dos quadros da corporação por ato do comandante-geral, caso que não acontece com o oficial. A legislação atual, ela autoriza o procedimento, a abertura de procedimento contra o praça e autoriza o comandante-geral, ao final, concluir pela exclusão ou não desse policial em razão de falta grave. O que se quer é que o procedimento seja igual em caso de faltas graves para os praças e para os oficiais e que, mesmo se mantendo as autoridades competentes para a questão da exclusão, que tal ato seja publicado. O subcorregedor-geral adjunto do Sistema de Segurança Pública defende que não há diferença quanto ao resultado da punição para um praça e um oficial. Segundo ele, o que há é um trâmite mais elevado. Os procedimentos destinados aos praças, o comandante-geral pode dar a última decisão, mas ambos estarão sujeitos à observação do Tribunal de Justiça. A diferença para os oficiais é que
o procedimento, após ser terminado, ele é submetido à apreciação do governador, caso seja exclusão. E uma vez o governador acatando o parecer de exclusão do oficial, essa decisão é submetida ao Tribunal de Justiça também para avaliar forma e competência, para ver se os direitos daquele policial foram respeitados ou não. Já o corregedor auxiliar da Polícia Militar do Amazonas reconheceu o tratamento dado à categoria e disse que vai procurar resolver esse impasse. Hoje nós temos essa diferenciação entre o praça e o oficial. Isso é um pleito da categoria, dos praças, e nós vamos procurar dirimir, procurar resolver esse, digamos assim, esse impasse, né, para tornar um pouco mais isonômico o tratamento entre o praça e o oficial. Em razão de um grande alcance de uma nova legislação dos militares estadual, o deputado Cabo Maciel, presidente da Comissão de Segurança Pública da ALEAN, solicitou a interrupção da tramitação do projeto de lei para que fosse discutido com todas as entidades representativas de classe. Vamos agora para a previsão do tempo para hoje. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de céu nublado com poucas nuvens. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 30 graus. Para o município de Uarini, a previsão é de céu claro com poucas nuvens. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 34. Em Alvarãs, a previsão é de sol com poucas nuvens durante todo o dia. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 33 graus. Veja a seguir, o município de Humaitá recebeu no último fim de semana o programa Ronda no Bairro. Não saia daí, voltamos já. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. A Comissão de Assuntos Municipais é formada pelo presidente, deputado Tony Medeiros, vice-presidente, deputado Orlando Cidade e seus membros efetivos, os parlamentares Abdala Frache, Luiz Castro, Belarmino Lins, Cabo Maciel, Wilson Lisboa e Sidney Leite. Possui como atribuições políticas públicas, programas, projetos e matérias relativas à habitação, defesa civil e proteção em situações de risco, enchentes e vazantes. Análise de condições dos serviços públicos, visando a redução de desigualdades sociais, desenvolvimento urbano, região metropolitana, aglomerações urbanas, microrregiões, redes e consórcios de municípios. Entre em contato pelo e-mail coman@aleam.gov.br ou pelo telefone 3183-4549. Saiba mais sobre as comissões parlamentares de seu interesse e faça valer seus direitos como cidadão amazonense. Estamos de volta com o programa Bom Dia. No último fim de semana, o programa Ronda no Bairro começou a ser implantado no município de Humaitá.
Os deputados Cabo Maciel e Davi Almeida participaram da cerimônia de lançamento. O programa Ronda no Bairro rompeu as barreiras da capital e começou a ser implantado no interior do estado neste fim de semana. Para isso, o governador Omar Aziz esteve em Humaitá, onde apresentou o projeto aos moradores. O presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, deputado Cabo Maciel, e ainda o deputado Davi Almeida participaram da cerimônia de lançamento. Omar Aziz pediu apoio da população para que ajude a polícia, denunciando por telefone e fiscalizando a execução do programa. O município ganhou viaturas novas e reforço no número de policiais. Humaitá é o primeiro município que a gente lança o Ronda no Bairro. Vamos lançar em 14 municípios ao todo. Para este morador do município, o investimento realizado na segurança pública vai ajudar a reduzir a criminalidade. A gente se sente mais seguro, né, com a presença da polícia. Principalmente agora, do jeito que vai ser, né, que vão estar na viatura, atende a ligação, as coisas. E nós é que devemos fiscalizar no caso, né? Depende de nós, né? Denunciar. De Humaitá, o governador, juntamente com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, e também o deputado Adjunto Afonso, seguiram para Lábrea e acompanharam a inauguração do programa de reflorestamento do município. 9 de dezembro se comemora o Dia do Fonoaudiólogo e a Assembleia Legislativa realizou ontem, segunda-feira, uma audiência pública para homenagear a categoria. A data serviu para discutir a atuação do profissional em atenção aos cuidados com o idoso. A proposta da audiência foi da deputada Conceição Sampaio. O fonoaudiólogo é o profissional da saúde e educação que é responsável pela promoção da saúde, prevenção, avaliação, diagnóstico, orientação e reabilitação oral. No Amazonas, mais de 400 profissionais estão ligados ao Conselho. Porém, apesar do expressivo número de profissionais, ainda falta a inserção deles nas redes de atenção básica. A nossa demanda é ser inserido em todos os lugares que nós deveríamos estar, que isso vai desde o atendimento ao recém-nascido ao idoso. Toda a sociedade precisa de fonoaudiólogo, né? Para o teste da orelhinha, para o teste da linguinha, para a aquisição e desenvolvimento da fala nas escolas, na UBS, nos hospitais, pronto-socorros, nos centros de convivência, e a presença do fonoaudiólogo nesses lugares é quase inexistente. O envelhecimento da população brasileira é uma realidade e ocasiona aos idosos mudanças em órgãos e funções do corpo, afetando a audição, a voz e a deglutição. Problemas esses que podem ser amenizados por meio da orientação por um profissional de fonoaudiologia. Por essa razão, a data este ano foi comemorada com o tema A atuação do fonoaudiólogo em atenção ao idoso. Ao mesmo tempo, ocorre uma campanha de arrecadação de alimentos para doação a um lar de idosos. As entregas devem ser feitas no dia 14 de dezembro na Ponta Negra, a partir das 7h30 da manhã. Esse ano nós escolhemos colocar o fono com cuidado do idoso, né? Que essa é uma área da fonoaudiologia muito importante, porque os idosos muitas vezes deixam de se alimentar, vão ficando excluídos do convívio social, por falta simplesmente de um acompanhamento fonoaudiológico. Então, essa semana nós estaremos com uma programação. Sábado nós estaremos pela manhã na Ponta Negra, a partir das 7h30 da manhã, colhendo alimentos não perecíveis e fraldas geriátricas para fazer doação a um abrigo. A audiência foi proposta pela deputada estadual Conceição Sampaio. Nós temos a satisfação de estar aplaudindo primeiro esses profissionais. Nós sabemos que nós precisamos melhorar a rede pública de saúde, trazendo a presença do fonoaudiólogo. E aí, muitos debates nessa casa nós já realizamos, principalmente lembrando aos governos, tanto estadual como municipal, a importância da inclusão desse profissional na rede pública. Mais de 100 alunos do curso de fonoaudiologia compareceram ao evento, que cobrou a realização de concursos públicos para atender a demanda local. Essa audiência pública é por isso, né, pela pequena quantidade de profissional, né, e uma demanda muito grande. O Estado não deixa de oferecer o serviço de fonoaudiologia quando ele tem no CAIME, lá no André Araújo, a fonoaudióloga Neudete Corpus, que faz um trabalho muito bonito, e o Uninorte Laurent, que faz um trabalho também muito bonito dentro do Parque do Idoso. Já tramita na Casa Legislativa uma mensagem governamental que prevê a realização de um concurso para a inclusão de fonoaudiólogos na rede pública de saúde. No cenário político nacional,
O orçamento de 2014 e o Plano Nacional de Educação são as principais pautas em discussão. É o que você vai ver agora no Bancada Parlamentar com a jornalista Adriana Araújo. Olá, seja bem-vindo ao Bancada Parlamentar de hoje. O orçamento de 2014 e o Plano Nacional de Educação são os dois grandes focos do Senado esta semana. As votações começaram no Congresso na tarde desta segunda-feira, quando os senadores e deputados se reuniram para votar os vetos presidenciais e declarar prejudicadas as matérias que trancam a pauta e impedem a votação da Lei Orçamentária Anual. O presidente do Senado, Renan Calheiros, declarou na última quinta-feira que a intenção do Congresso é aprovar o orçamento de 2014 até o dia 17 deste mês para garantir a liberação da verba em janeiro. Nesta segunda-feira, os 10 relatórios setoriais começaram a ser votados na Comissão Mista de Orçamentos. Os textos dividem as programações de despesas da União em diferentes áreas temáticas, como infraestrutura e saúde. Os relatórios setoriais terão mais de 4 bilhões de reais para atender demandas parlamentares, bancadas estaduais e comissões permanentes. Pelo menos, mais 8 reuniões estão marcadas para acontecer até a próxima quinta-feira. Os relatores terão uma semana para analisar mais de 8 mil emendas, a previsão de despesas do Executivo, somando um total de 82 bilhões e 800 milhões de reais. Desse montante, quase 64 bilhões são para as ações de investimentos e 17 bilhões e meio para custeio da máquina pública. A população de Porto Velho e de Manaus deve, em breve, começar a ver melhorias na rodovia que liga as duas capitais, a BR-319. Em audiência da Comissão de Agricultura na última sexta-feira, representantes de órgão de licenciamento ambiental e de execução de obras firmaram um compromisso de acelerar as obras no trecho central de aproximadamente 400 quilômetros. A manutenção da estrada está pendente por falta de uma autorização do IBAMA para a coleta de animais, que subsidiará o impacto ambiental das obras. A Diretoria de Licenciamento Ambiental do IBAMA, Gisela Dan Foratini, explicou que o documento elaborado por uma empresa privada contratada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, precisa ser completada e, por isso, a análise está sendo demorada. A reunião foi presidida pelo senador Alcir Gurgax, do PDT de Rondônia. Durante a audiência foram apresentados depoimentos de agricultores e comerciantes que trabalham na rodovia e dizem ser impossível continuar trabalhando sem a estrada. Eles estimaram em 30% as perdas de cargas perecíveis por conta das dificuldades do trajeto e que pode demorar mais dias. Vamos para a agenda parlamentar. E às 11 horas, no plenário Rui Araújo, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, entrega a medalha do mérito Rui Araújo ao senhor Jamil Cefaí, diretor-presidente da imprensa oficial do estado do Amazonas. E hoje o deputado José Ricardo faz audiência pública para discutir sobre a administração do Programa de Águas para Manaus, o PROAMA, no mini plenário Cônego Azevedo, das 2 às 5 horas da tarde. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora pelo canal 99 TV Assembleia ou canal 18 AMTV, muito obrigada pela sua audiência. Para sugestões de matérias, envie um e-mail para bomdia@alean.gov.br. Para conferir a reprise desse programa, acesse o canal Alean no YouTube. Uma ótima terça-feira para você e até amanhã no próximo programa. Tchau, tchau.